Surrealismo, conceito que provém do francês surrealisme. É um movimento literário e artístico nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas que mais tarde viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais. O surrealismo procura transcender o real a partir do impulso psíquico, do imaginário e do irracional, e tem como antecedente principal o dadaísmo. Principais características: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas reais e valorização do inconsciente. Nessa pintura, podemos observar as principais características das imagens surrealistas. No caso, seriam os objetos não parecerem tão sólidos, serem de uma forma meio gelatinosa, e tudo que tem na imagem pode ser interpretado de diferentes maneiras. Eles trazem uma ideia de que nem tudo é o que parece. Os pintores passam essa ideia de alucinação, já que as principais fontes de suas obras, as principais ideias, vinham do seu subconsciente ou dos sonhos. Por isso que é uma ideia bem viajada, uma coisa bem surreal. Disso vem o nome. O Manifesto Surrealista é um texto de autoria do escritor francês André Breton, publicado em 1924, dialoga com o mesmo objetivo do Manifesto Dadaísta de romper com paradigmas convencionais sobre o que é a arte, e, especialmente neste caso, sobre as formas como se produz arte. A escrita automática que André Breton inventou é uma transcrição de sonhos para papel ou uma autêntica fotografia do pensamento. Como contexto histórico, podemos destacar o fim da Primeira Guerra Mundial, onde a Europa passa a viver um momento de instabilidade política, social e ideológica. E também destacamos a Revolução Russa, que levou a classe operária pela primeira vez ao poder, fazendo com que o mundo capitalista se sentisse ameaçado. O surrealismo surge enquanto movimento de vanguarda em 1924, período de recuperação do pós-guerra, e traz consigo a ruptura do que é, afinal, a realidade, já que o chamado mundo real e a ordenação lógica permitiram tamanha desventura generalizada. A teoria psicanalítica de Sigmund Freud, marcada principalmente pela publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, em 1900, ganhou grande popularidade no início do século. É uma teoria que procura descrever a etiologia dos transtornos mentais, o desenvolvimento do homem e de sua personalidade, além de explicar a motivação humana. Essa foi a principal fonte de inspiração para os surrealistas. Salvador Dalí foi um dos mais importantes pintores catalão e sendo o maior surrealista. As suas obras chamam muita atenção pela ímpar combinação de imagens bizarras, como acontecem nos sonhos, com uma técnica acadêmica, tradicional e similar à dos artistas da Renascença. Salvador Dalí é um nome conhecido mundialmente no mundo da pintura. Porém, poucas pessoas sabem que algumas de suas maiores e mais populares obras são esculturas e outros objetos. Além de esculpir e pintar, Dalí também contribuiu para a indústria do teatro, fotografia, moda e cinema, no qual teve até uma participação especial com o mestre do suspense Alfred Hitchcock. Comerciais de televisão e até criações de logotipos também fizeram parte da carreira de Dalí. Outros pintores revelantes: João Miró, escritor, pintor, gravurista e ceramista do surrealismo. Nasceu em 1893, na Catalunha, assim como Dalí. Viveu por muito tempo em Paris, onde teve contato com tendências modernistas como o fauvismo e o dadaísmo. René Magritte nasceu na Bélgica nos anos 1898. Trabalhou com designs de cartazes e anúncios, até que em 1926 assinou contrato com a Galeria de La Centaure, em Bruxelas, e fez da pintura sua principal atividade. Frida Kahlo nasceu no México em 1907 e começou da arte por acaso. Filha de imigrante alemão que seu pai pintava por hobby, quando ela sofreu um acidente que a aproximou da pintura, inicialmente como passatempo. Agora chegamos à parte do surrealismo no Brasil. O movimento surrealista aqui no país, por sua vez, sofreu grande influência de outro movimento artístico, o chamado e tão falado modernismo. Foi absorvido pelo movimento modernista e seus artistas um pouco antes da década de 1930. Já por outro lado, de um olhar histórico e estudioso, alguns historiadores insistem e acreditam que o surrealismo não teve tanto destaque aqui no Brasil, e atribuem isso aos momentos históricos diferentes vividos lá na França
e aqui no nosso país. Porém, mesmo sem destaque e sem força, vários grandes artistas surrealistas deixaram marcas culturais e históricas aqui no Brasil. Tem o esforço de encontrar uma identidade artística brasileira, que alguns artistas brasileiros como Tarsila do Amaral, Cícero Dias trouxeram para o país um novo estilo na arte. Além de Tarsila, entre outros principais artistas do surrealismo no Brasil estão o pintor e escritor Ismael Neri, a escultora Maria Martins, o pintor pernambucano Cícero Dias, o poeta Murilo Mendes.